A maioria de nós cresceu assistindo muita televisão e nos familiarizamos com os personagens dos nossos programas favoritos. Às vezes, episódios de programas não envelhecem bem por causa do contexto atual ou de eventos ocorridos após sua exibição original. Número 10. The Good Place, uma série da NBC, foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2019 e rapidamente se tornou popular entre os espectadores. A série mostra que há um lugar ruim e um lugar bom para onde as pessoas vão após morrer. O lugar bom é parecido com o céu, enquanto o lugar ruim é semelhante ao inferno. E depois que alguém morre, essa pessoa recebe uma pontuação baseada na forma como viveu a vida. Pontuações mais altas aumentam a chance de irem para o lugar bom e o contrário também. Aqueles que são enviados para o lugar bom se tornam imortais e têm todos os seus desejos realizados por toda a eternidade, enquanto aqueles que acabam no lugar ruim sofrem um destino bem diferente. Cada pessoa no lugar bom é apresentada a Janet, uma assistente de IA que os guia pela vida após a morte. A série foi ao ar por 4 temporadas, durante as quais os espectadores se familiarizaram com os diferentes personagens. Na primeira temporada, a personagem interpretada por Kristen Bell acredita que acabou no lugar bom por engano, junto com o personagem Jason, interpretado por Manny Jacinto. A presença deles logo começa a causar caos no além, e os filósofos os ensinam como conquistar seus lugares no lugar bom. Depois, percebe-se que eles sempre estiveram no lugar ruim e que sua punição era conviver eternamente com os problemas emocionais e psicológicos uns dos outros. Nas 3 temporadas seguintes, as memórias dos humanos são apagadas e eles percebem que podem aprimorar sua bondade no além. Durante uma das fases do programa, os humanos são enviados de volta à Terra após terem suas memórias apagadas e tentam ensinar outras pessoas a permanecerem o mais morais possível para que possam ir para o lugar bom quando morrerem. Foi revelado que ninguém era aceito no lugar bom há séculos, levando à criação de um experimento virtual. Um lugar bom simulado mostrou que humanos podem ser morais para entrar no lugar bom, mas o lugar ruim tenta intervir. Quando tudo termina, os humanos provam sua moralidade e um novo sistema para a vida após a morte é criado, permitindo que confrontem e melhorem sua imoralidade. A série manteve boa audiência até a 4ª e última temporada, encerrada em 2020, apesar de uma queda nos números. Atualmente, a série é lembrada principalmente por uma frase dita por Jason Mendoza, personagem de Manny Jacinto. Em um episódio, ele conta que um vírus ganhou seu nome após beijar um morcego em um desafio. Na época, isso foi bem engraçado. Mas avançando para dezembro de 2019, essa piada acabou se tornando muito mais profética. Algumas pessoas chegaram a afirmar que Jason previu o surto da Covid-19. Não é o caso, mas isso muda totalmente a perspectiva de um momento que deveria ser descontraído no programa. Número 9. Uma forma eficaz de ensinar crianças sobre questões reais é pedir para alguém que elas admiram explicar. Isso já é feito há muito tempo em programas infantis de TV e tem se mostrado eficaz. Atletas profissionais já fizeram aparições ao vivo em alguns programas, enquanto outros se transformaram em personagens de desenho animado que aparecem nesses episódios ao lado de alguns dos personagens populares da televisão infantil. Em outubro de 2009, foi anunciado que o programa de TV Arthur teria uma celebridade para abordar como crianças podem lidar ao saber que alguém foi diagnosticado com câncer. Na época, Lance Armstrong, o agora infame ciclista, era extremamente popular no mundo esportivo, tendo vencido o Tour de France em 2005. Essa foi sua 7ª vitória na corrida de ciclismo mais icônica do mundo, e ele conquistou milhões de fãs. Quando foi anunciado em 1996 que ele havia sido diagnosticado com câncer testicular aos 25 anos, isso pegou o mundo de surpresa, e seus fãs torciam por sua recuperação completa. Em fevereiro de 97, ele anunciou que o câncer estava em remissão e de fato se recuperou completamente. Assim, Armstrong parecia a escolha perfeita para aparecer em Arthur, e os roteiristas do programa começaram a trabalhar em um episódio adequado, que no final foi intitulado The Great McGrady.
Em uma colaboração entre a PBS e a Fundação Lance Armstrong, é anunciado no programa que uma das personagens, a cozinheira chamada Senhora McGrady, foi diagnosticada com câncer. Tudo começa quando as crianças percebem que ela não apareceu para o turno naquele dia, e como resultado, os almoços servidos na cantina da escola ficam cada vez piores. Uma semana depois, um professor comunica às crianças a triste notícia e que a senhora McGrady ficará afastada por um tempo. Arthur e DW visitam a senhora McGrady e levam uma sopa de frango para ela. Ela explica para eles sobre o seu diagnóstico e as outras crianças do grupo de amigos reagem de maneiras diferentes à notícia, como tendo pesadelos ou se comportando de forma estranha. Em uma visita posterior, a senhora McGrady obtém o e-mail de Lance Armstrong e resolve contatá-lo. Para surpresa geral, ele responde que vai visitá-la, pois estará na cidade na próxima semana. Quando chega, anda de bicicleta com Francine e conta como o apoio de amigos, família, tratamento e medicação o ajudaram a superar o câncer. Francine, inspirada, organiza uma corrida de bicicleta para arrecadar fundos para a pesquisa do câncer. Na época, esse episódio serviu de inspiração tanto para crianças quanto para adultos. Mas anos depois, tudo isso seria apagado do catálogo da PBS, junto com outro episódio que apresentava Lance Armstrong. Isso ocorreu devido à sua admissão do uso de substâncias para melhorar o desempenho, o que o ajudou a ganhar a medalha de bronze olímpica e vencer o Tour de France 7 vezes. Ele foi destituído de seus títulos e proibido de competir em eventos profissionais de ciclismo para sempre. Número 8. Jornada nas Estrelas. Deep Space Nine foi ao ar pela primeira vez em janeiro de 1993 e, graças à sua popularidade, permaneceu em alta até seu episódio final, que foi exibido até junho de 1999. Como se passa no século 24, é o último lugar onde alguém esperaria encontrar previsões sobre os anos 90, mas foi exatamente isso que aconteceu em um episódio chamado Passado Tenso. Filmes e séries de ficção científica frequentemente previram eventos futuros com precisão, como o uso de smartphones e carros autônomos. Mas esse episódio, em 2 partes de Jornada nas Estrelas, Estação Espacial 9, abordou uma questão muito mais séria e, sem intenção, previu o estado do mundo como está hoje. Durante um acidente de mau funcionamento do transportador, o comandante Sisko, o Dr. Bashir e Jadzia Dax são enviados de volta ao século 21, mais especificamente ao ano de 2024. Quando eles chegam, Bashir e Sisko são detidos ao serem erroneamente considerados vagabundos e são colocados no que é chamado de Distrito Santuário. Essas áreas foram criadas pelo governo dos Estados Unidos para esconder desempregados, sem teto e pessoas mentalmente instáveis do mundo. Enquanto isso, Dax é acolhida por um executivo rico de tecnologia que a ajuda a buscar os outros 2 membros da tripulação. Conforme o episódio avança, Sisko percebe que pousaram na Terra dias antes dos motins de Bell, amplamente documentados nos livros de história. Ele também sabe que os motins vão trazer uma sociedade mais compassiva e unida. Mas ele diz a Bashir que eles precisam impedir que um determinado evento aconteça. De acordo com os livros de história, uma figura histórica chamada Gabriel Bell perde a vida durante uma briga no distrito, e Sisko elabora um plano. Ele assume a identidade de Gabriel Bell e, junto com Bashir, faz reféns, exigindo a abertura de um diálogo global na internet para libertá-los. Eles também pedem o fim dos distritos e igualdade de direitos humanos. Enquanto isso, a tripulação da USS Defiant busca seus companheiros desaparecidos e os encontra, mas apenas após uma operação policial no distrito revelar as péssimas condições de vida. A pressão popular obriga o governo a criar bases para uma sociedade melhor no planeta. Isso foi, claro, tudo ficção, mas anos depois, fãs da série comentaram como o programa parecia bem pertinente em relação ao mundo atual. Dax, por ser bonita, foi logo bem aceita pelos ricos e poderosos, enquanto os 2 vagabundos foram enviados ao distrito onde logo definharam. A principal previsão era que os Estados Unidos perderiam a luta contra a falta de moradia.
Também ressaltou que a maioria prefere ignorar o problema e seguir com suas vidas confortáveis, em vez de enfrentar adequadamente a falta de moradia. Número 7. Trabalhar na indústria da televisão é um trabalho muito exigente, e os atores são submetidos a um padrão incomum e muitas vezes irracional, especialmente no que diz respeito ao peso e à aparência física em geral. Essas expectativas irreais levaram a problemas sérios na vida de muitos atores, alguns dos quais fizeram suas primeiras aparições na TV quando ainda eram crianças. Alguns sofreram discriminação de gênero, outros foram pressionados a emagrecer e alguns perderam papéis dos sonhos devido a padrões idealistas de imagem. A atriz Tracy Gold, conhecida por viver Carol Seaver na famosa comédia Growing Pains, já relatou suas dificuldades na indústria. Ela disse que notou a desigualdade na indústria ainda criança. Esperavam que ela sempre soubesse suas falas e as lembrasse imediatamente, enquanto os atores adultos podiam cometer erros e até rir deles. Mandaram ela ficar quieta e trabalhar, enquanto os adultos se divertiam. Durante Growing Pains, roteiristas passaram a fazer piadas sobre o peso de sua personagem, o que a incomodou. Em determinado momento, ela tinha ganhado alguns quilos e não sentia que era seu lugar pedir para que essas piadas fossem evitadas. Logo, a equipe começou a direcionar essas piadas diretamente para Gold, e ela ficou extremamente desconfortável no set. Algumas dessas piadas eram feitas em público, e ela só podia fingir que ria com todos. O estúdio surpreendentemente procurou o pai de Gold, seu empresário, e exigiu que ela perdesse ao menos 9 quilos. Ela atendeu ao pedido e, mesmo recebendo elogios, continuou emagrecendo por um distúrbio alimentar. O namorado dela ficou muito preocupado ao perceber o que ocorria e logo culpou os produtores do programa. Certa vez, ele pregou a porta do banheiro do camarim dela, obrigando-a a digerir o que havia comido naquele dia. No último episódio do programa, a família vendeu a casa e está prestes a se mudar para Washington, D.C. Para comemorar e se despedir da casa, eles decidem pedir algumas pizzas e toda a família é vista sentada na sala de estar vazia, comendo. Sem que ninguém soubesse, Gold fingiu comer a pizza e depois admitiu que esqueceu como segurar uma fatia. Joanna Kearns, que viveu Maggie Seaver, procurou o estúdio e exigiu que ajudassem Gold com seu transtorno alimentar. Ela foi para a clínica de transtornos alimentares da UCLA, recebeu o tratamento necessário e Gold pôde voltar a viver normalmente. Ela disse que ainda trabalha nisso diariamente. Por exemplo, em momentos de estresse, ela deve lembrar de não pular refeições. Além disso, ela garante que se alimenta de forma saudável, mas se recusa a ficar obcecada com comida, como fazia naquela fase difícil da vida. Ela fala sobre seu transtorno alimentar, o impacto em sua vida e espera ajudar quem enfrenta o mesmo desafio. Número 6. O seriado Person of Interest estreou em setembro de 2011 e foi bem recebido pelo público. O seriado voltou a ganhar destaque anos após a estreia devido às denúncias de Edward Snowden. A trama de pessoa de interesse acompanha o bilionário recluso Harold Finch. Ele criou uma IA de vigilância em massa, chamada Máquina, que monitora para o governo dos Estados Unidos. O principal objetivo da máquina é impedir ataques contra os Estados Unidos antes que eles possam ser realizados. Logo, ela passa a identificar pequenos crimes que normalmente seriam ignorados. Mas Finch e um agente da CIA, dado como morto, decidem impedir esses crimes antes que sejam cometidos. A série inicia como um drama de combate ao crime vigilante, mas logo evolui para uma história sobre inteligência artificial, controle governamental e violação de privacidade. Não surpreende que fãs da série tracem paralelos entre a trama e as revelações feitas por Edward Snowden ao público a partir de junho de 2013. Snowden, que é da Carolina do Norte, aceitou uma oferta de emprego da CIA em 2006. Ele trabalhou inicialmente em Langley, Virgínia, na divisão de comunicações globais da agência.
Depois, aprofundou seus estudos e treinamentos, tornando-se o principal especialista em tecnologia e cibersegurança da agência. Mas sua opinião sobre a atuação da CIA logo começou a mudar. Por causa do seu trabalho, ele percebeu que estavam fazendo vigilância em massa sobre cidadãos dos Estados Unidos com apoio da NSA, o que é inconstitucional. Em março de 2013, ele testemunhou James Clapper, o diretor de inteligência nacional, mentir sob juramento. Ele decidiu que era o bastante. Na época, ele trabalhava na Dell, gerenciando sistemas de computadores para a NSA, mas pediu demissão imediatamente. Depois, ele trabalhou na Booz Allen Hamilton, onde reuniu informações sobre a vigilância em massa feita pela NSA. Em maio de 2013, ele saiu dos Estados Unidos continentais e foi ao Havaí. Acredita-se que ele obteve credenciais de até 30 funcionários da Booz Allen Hamilton e acessou os sistemas da NSA. Após reunir os dados necessários, ele tirou folga alegando tratamento para epilepsia e mudou-se para Hong Kong. Em junho de 2013, ele começou a divulgar as informações que havia coletado e o público finalmente tomou conhecimento da escala do engano da NSA. Foi revelado que a Verizon foi forçada a entregar registros telefônicos de milhões de pessoas nos Estados Unidos, apesar de negar tê-lo feito. Entre 9.000 e 10.000 documentos foram vazados e eles foram publicados por veículos de mídia como o The Guardian ao longo dos meses seguintes. As revelações de Snowden ganharam manchetes no mundo todo e o pior ainda viria. Foi então revelado que a NSA estava operando um aparato global de vigilância junto com a ASD na Austrália, a GCHQ no Reino Unido e a CSE no Canadá. Os espectadores logo notaram semelhanças entre essas revelações e a trama de Person of Interest. Esse tipo de operação ocorre na série de ficção científica de forma divertida e inofensiva. Mas quando foi revelado que isso estava sendo feito com pessoas ao redor do mundo na vida real, as pessoas começaram a perceber que seus governos haviam mentido para elas, e muitos continuam paranoicos com a possibilidade de suas vidas diárias estarem sendo monitoradas sem seu consentimento. Número 5. Em 1992, os governos do mundo se reuniram no Brasil para discutir a ameaça crescente do aquecimento global, que na época era considerado por muitas pessoas como nada mais do que um mito. Nas décadas anteriores, já haviam sido feitas menções sobre as mudanças climáticas e os efeitos que isso teria em nosso planeta. Mas como a maioria das pessoas não tinha informação sobre o assunto, isso não era levado muito a sério. No início dos anos 90, os efeitos das mudanças climáticas ficaram evidentes e não podiam mais ser ignorados. Líderes mundiais decidiram que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima fosse adotada globalmente, esperando melhorias. Em 97, durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que foi realizada no Japão, foi decidido que o Protocolo de Kyoto precisava ser adotado, e as primeiras metas legalmente obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa para países desenvolvidos foram estabelecidas. Desde então, muitos de nós temos tentado fazer a nossa parte para conter as mudanças climáticas o máximo possível, já que não há mais dúvidas de que isso é realmente uma realidade. Mas o risco ainda é muito real, e só o tempo dirá se esses esforços vieram tarde demais. Assim que o público começou a se informar sobre as mudanças climáticas e o que isso poderia significar para nós no futuro, os fãs do programa de TV, além da imaginação, foram rápidos em apontar que um episódio em particular aparentemente previu esses acontecimentos. O episódio em questão se chamava O Sol da Meia-Noite e estreou em novembro de 1961. Ficamos sabendo que a Terra, de alguma forma, está saindo de sua órbita e, como resultado, está girando descontroladamente em direção ao Sol. Vemos um termômetro marcando 110 graus Fahrenheit, que são 43 graus Celsius, que no episódio é o dia mais quente da história. Conhecemos a artista Norma, uma das poucas que não fugiu para lugares mais frios nem morreu pelo calor. Quedas de energia são comuns e as pessoas só têm direito a uma ração de água por dia. Os oceanos secaram, tornando impossível exportar ou importar comida e água.
Não existe mais policiamento e cada pessoa precisa se virar sozinha. No dia seguinte, as temperaturas sobem para 49 graus e Norma e seu senhorio começam a sentir os efeitos do calor intenso. Um homem invade o apartamento e mantém as duas mulheres reféns enquanto usa toda a água delas. A senhoria de Norma acaba sucumbindo ao calor, que agora chegou a 54 graus, e as pinturas a óleo de Norma começam a derreter das telas. Ela acaba desmaiando e presume que também vai morrer, mas então acorda com uma revelação surpreendente. Ela teve delírios febris o tempo todo, mas a notícia ao acordar não é muito melhor. A Terra girava para longe do Sol e as temperaturas eram as mais baixas já registradas. Não há mais luz do Sol, e Norma percebe que seu destino está ironicamente selado, só que ao contrário do que sonhou. Número 4. Em 2002, os telespectadores foram apresentados a Zona Morta, uma série de TV baseada no livro de mesmo nome, escrito pelo autor de terror Stephen King, mais conhecido por livros como O Iluminado ou Carrie, a Estranha. A série segue Johnny Smith, um professor que, após um acidente de carro, fica em coma por quase 5 anos. Ao acordar, ele percebe que ganhou uma habilidade especial. Ao tocar em pessoas ou objetos, ele tem visões do passado, presente ou futuro, usando essa habilidade para impedir crimes e alertar sobre desastres naturais iminentes. Em determinado momento, ele ajuda um médico a encontrar sua mãe desaparecida, identifica e impede um assassino em série e salva uma jovem de um incêndio em uma casa. Mas um dia, ele aperta a mão de um homem chamado Greg Stilson, que é um aspirante a político. O contato desencadeia uma visão em que Stilson, que se torna presidente dos Estados Unidos no futuro, provoca um evento nuclear, e Johnny decide que cabe a ele impedi-lo. Ele se torna um recluso e elabora um plano para eliminar Stilson. Ele tenta isso em um comício de Stilson, mas erra o tiro. Stilson usa um bebê como escudo humano e seu ato covarde, filmado por uma câmera, destrói sua carreira política. Mas Johnny perde a vida depois de ser baleado por um dos seguranças de Stilson, mas falece com o consolo de que conseguiu salvar todo o planeta. É fácil entender por que a série fez tanto sucesso, considerando os acontecimentos dos últimos anos. Também é fácil entender por que alguns focaram no episódio Peste de The Dead Zone. Neste episódio, Johnny visita uma feira de ciências e tem uma visão de crianças adoecendo e desmaiando. Ele consegue colocar o prédio em quarentena e em pouco tempo sua visão começa a se tornar realidade quando várias crianças começam a apresentar os sintomas que ele previu. Descobre-se que os sintomas são causados por um vírus respiratório mortal que se espalha pelo país. Surpreendentemente, revela-se que é um coronavírus trazido aos Estados Unidos por uma comissária de bordo vinda da China. A contenção atrasa porque o CDC hesita em confiar nas habilidades de Johnny. Mas quando ele toca um paciente infectado, ele tem uma visão da cura, que é a cloroquina, um medicamento antimalárico e anti-inflamatório. O tratamento é eficaz e o vírus é contido, resultando em um final feliz. Os paralelos entre esse vírus fictício e a pandemia de Covid-19 são assustadores, e muitas pessoas que assistiram a esse episódio rapidamente reconhecem as semelhanças entre o seriado e os acontecimentos que ocorreram entre 2019 e 2021. Número 3. Muitos conhecem a série Smallville, que trazia provavelmente o super-herói de quadrinhos mais famoso, o Superman. Ela é a história de origem do herói que se disfarça de humano chamado Clark Kent. Tom Welling interpretou Clark Kent e Erica Durance foi Lois Lane, seu interesse amoroso. Chloe Sullivan, interpretada por Allison Mack, torna-se confidente, melhor amiga de Kent e depois gerente de operações da Torre de Vigilância, sede da Liga da Justiça. A série rapidamente se tornou popular entre adultos e crianças e continuaria sendo exibida por 10 temporadas no total.
A personagem Chloe Sullivan foi criada especialmente para a série, e muitos a citaram como sua personagem favorita de todo o programa. A série eventualmente terminou em 2011, e anos depois, em 2018, os fãs apontariam semelhanças entre a vida de Allison Mack e um episódio específico do programa chamado Crossfire. Ele apresenta aos espectadores Mia, que no início do episódio participa de uma luta de boxe clandestina. Ela vence um oponente masculino, mas logo vemos que está controlada por um homem, que as ameaça caso tente fugir. Oliver Queen presencia a luta, que secretamente é o Arqueiro Verde. Ele segue Mia, a encontra em uma esquina e descobre que ela é profissional do sexo. Oliver se oferece para ajudá-la. Mia desconfia das intenções dele, mas Oliver promete provar para ela que pode ser confiável. Em um momento, enquanto Mia está hospedada com Oliver, Lois chega e fica decepcionada, achando que Oliver a contratou e vai embora. Mia diz a Oliver que só quer ganhar dinheiro para quitar sua dívida e voltar a viver livre. Ela foi manipulada por muito tempo e aceita ficar quando Oliver novamente oferece ajuda. Mia leva o Aston Martin de Oliver para seu chefe como pagamento de sua dívida, mas ele a agride e garante que ela nunca será livre. Ele a obriga a revelar onde está Oliver para que ele e seus homens possam roubá-lo. Ele consegue sequestrar tanto Lois quanto Oliver, tendo sido traído por Mia, mas depois ela se volta contra seu chefe sem sucesso. Clark aparece para salvar o dia, e a última vez que vemos Mia neste episódio é quando Oliver chega na esquina onde ela está e a convida para entrar em seu carro. Incluir Mia como trabalhadora de rua levou muitos a comparar este episódio com a vida de Allison Mack anos depois. Para o choque dos fãs, foi revelado que ela era uma tenente do culto Nesh Unsa IVM, que se passava por um grupo de autoajuda baseado em Nova York. O culto foi fundado por Keith Raniere, e Mack teve diversos papéis, alguns impossíveis de citar aqui. Ela admitiu impor trabalho forçado entre os seguidores do culto e até extorsão, além de usar seu status de atriz conhecida para recrutar mulheres para o grupo. Ela também admitiu usar sua fama para manipular pessoas a fazerem o que ela queria. Quando alguém saía, o culto usava fotos para extorquí-lo e forçá-lo a ficar. Mack disse que ela era muito agressiva com os seguidores e, às vezes, abusiva. Ela reconheceu o dano causado e passou a falar publicamente sobre seus crimes para alertar sobre os perigos de cultos assim. Número 2. Ezra Miller é famoso por viver o Flash no universo estendido da corrente contínua. Apesar de sua grande base de fãs, ele também se envolve em controvérsias. Em 2003, ele participou do final da primeira temporada de Pacificador, e esse episódio foi comparado aos problemas de Miller em sua vida. A série mostra a vida do pacificador Chris Smith. No início da série, ele é forçado a trabalhar com a Argus, organização governamental fictícia que trabalha no Projeto Borboleta, que visa impedir uma invasão alienígena iminente. Os alienígenas chamados borboletas são parasitas de um planeta moribundo que, ao chegarem à Terra, entram nos crânios humanos e controlam suas mentes. Eles têm como alvo políticos de alto escalão e agentes da lei, concedendo a eles força sobre-humana. Em seguida, revela-se que Clemson Murn, líder do grupo, é uma borboleta rebelde que se voltou contra os outros parasitas e quer impedir seus planos de dominar a Terra. Durante o episódio final da temporada, o personagem de Miller, o Flash, chega tarde demais à batalha final contra as borboletas e é duramente criticado. Pacificador o chama de insuportável e pouco confiável, e muita gente depois compararia essas características ao próprio Miller na vida real. Miller havia conquistado uma grande base de fãs interpretando o papel do Flash, mas, em 2011, sua vida começou a tomar um rumo infeliz. Primeiro, ele foi preso por posse de substância ilegal, mas as acusações foram retiradas e ele autuado por conduta desordeira. Em 2020, ele foi escoltado de um bar na Islândia após se envolver em uma briga em que agrediu uma mulher. Um vídeo do incidente foi postado online, revelando que Miller perdeu a paciência após uma piada do amigo da mulher sobre ele não querer brigar.
Em 2022, ele fez ameaças contra um grupo de uma seita na Carolina do Norte em um vídeo que postou em janeiro daquele ano, e também incentivou seus seguidores a espalharem esse vídeo por toda parte. Em março, ele foi preso após um incidente em um karaokê no Havaí. Ele se irritou com as pessoas cantando karaokê e fez comentários depreciativos. Ele tomou o microfone de uma mulher e tentou agredir um homem jogando dardos, obrigando a polícia a intervir. Ele foi novamente acusado de conduta desordeira e teve que pagar uma multa de $500. Duas pessoas de Hilo, Havaí, pediram ordens de restrição contra ele após Miller invadir seu quarto à noite e ameaçar enterrá-las. Depois, ele roubou a carteira, cartão de seguridade social, passaporte, carteira de motorista e cartões bancários deles. As ordens foram retiradas a pedido do casal e um mês depois ele foi preso e acusado de agressão de segundo grau por jogar uma cadeira em uma mulher durante um evento privado no Havaí. Ele também foi acusado de arrombamento, intimidação, comportamento de culto, manipulação e abuso psicológico. Em agosto de 2022, ele anunciou que buscava ajuda para seus problemas e acabou condenado a 1 ano de liberdade condicional. Número 1. A série de TV Bons Presságios entrou em sua 3ª temporada em 2026 e provavelmente continuará muito popular entre o público que aguardava ansiosamente pelo anúncio da 3ª temporada. A série, baseada em história de Terry Pratchett e Neil Gaiman, acompanha o demônio Crowley e o anjo Aziraphale, interpretados por David Tennant e Michael Sheen. Eles se apegaram à vida na Terra, mas ainda têm trabalho a fazer. Eles começam a procurar pelo anticristo, mas logo percebem que ele foi trocado por outro bebê ao nascer e que foi criado como um garoto humano normal chamado Adam Young. Como não querem o fim do mundo, eles buscam o verdadeiro anticristo para impedir o Armagedon. No final, Adam rejeita seu papel como anticristo e o apocalipse é evitado, permitindo que Crowley e Aziraphale continuem suas vidas em paz. No 4º episódio da temporada, Crowley aparece em um pequeno cinema vendo um desenho animado. Entre o restante do público, há um homem visivelmente embriagado caído na cadeira e poucos notam que é Neil Gaiman, um dos roteiristas da série. Ele também dublou um dos personagens do desenho animado que está passando no cinema, mas em 2025 foi anunciado que sua participação na série seria reduzida. Isso ocorreu após alegações de Scarlett Pavlovich, que trabalhou como babá para Gaiman e Amanda Palmer, de quem ele estava separado em 2022. Essas alegações afetaram seriamente sua carreira e decepcionaram muitos fãs. Pavlovich disse que conheceu Palmer enquanto morava em Auckland, Nova Zelândia. Naquele período, ela era sem teto e enfrentava problemas mentais. Na época, Gaiman e Palmer moravam em casas separadas em Auckland e Palmer pediu para Pavlovich ser a babá, o que ela aceitou. Ela disse depois que aceitou a oferta por precisar de dinheiro e não ter onde morar. Ela relatou que após iniciar o trabalho, Gaiman passou a agir inadequadamente com ela, agredindo-a e fazendo coisas piores em várias ocasiões. Isso durou semanas até o filho do casal ir para a Europa, quando Pavlovich contou que Palmer disse que mais de 12 mulheres já reclamaram do comportamento de Gaiman. A Dark Horse Comics recusou novos trabalhos dele, mas Gaiman afirmou ser inocente. Gaiman e Palmer foram acusados de tráfico de pessoas e crimes graves, mas as acusações foram arquivadas, algumas por jurisdição e outras por falta de provas. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e até o próximo.